Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando a nossa tarefa de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais essa noite de estudos. Nós ressaltamos, que o coronavírus ainda está muito ativo, está circulando com grande intensidade. Nos sentimos na obrigação de mantermos atento quanto à asepsia, principalmente com as mãos. Deixamos a critério de cada um o uso ou não de máscaras dentro das dependências. Porém, aqueles que apresentarem sintomas de gripe, nós pedimos que usem a máscara. Tá? Nós vamos, nesse momento, buscarmos trazer toda a nossa atenção, serenar os nossos pensamentos, rogando ao Mestre Jesus que estenda vossas dadivosas mãos sobre cada um de nós, nos auxiliando a nos alimentarmos destas bênçãos, nos fortalecendo nessa jornada, agradecidos que somos por todas as graças recebidas. Especialmente que possamos aproveitar muito este momento que nos traz tanto esclarecimento, que nos auxilia a enxergarmos a vida com mais clareza, com mais amor, com muita gratidão, porque é uma oportunidade bendita de crescimento, para que possamos realmente sermos trabalhadores do Cristo, onde quer que estejamos. Não apenas no seio da nossa família, mas no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso cotidiano. Sejamos sempre instrumentos úteis de trabalho, com que o nosso Pai Celestial pode contar para auxiliar aqueles que necessitam. Porque quantos irmãos chegam até nós sedentos de um carinho, de um sorriso, uma palavra amiga, um esclarecimento, um consolo. Temos que agradecer muito ao Pai por já podermos fazer isso, porque já compreendemos a grandeza que é estarmos aqui, estarmos participando e aprendendo desta doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos esclarece, que nos consola. E que mantenhamos essa paz, e mantenhamos acesa a luz do bem e do amor em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, a nossa palestra de hoje não vai ser abordando um tema do livro Vinha de Luz, mas sim abordando o tema do Natal. O Natal, considerado a festa máxima da cristandade. É um momento, que nos concita aos bons sentimentos, ao sentimento familiar, paz, harmonia, elevação espiritual. E para falar sobre esse tema, nós vamos convidar, o nosso companheiro Wagner, que bondosamente vem nos trazer este esclarecimento, que é um grande trabalhador espírita, palestrante, que hoje vai nos ajudar. Seja bem-vindo, Wagner. Meus irmãos, boa noite. Uma alegria podermos estar aqui de volta, agora com uma proposta um pouco diferente. Deixamos o texto de Emmanuel suspenso e vamos conversar sobre o Natal com Jesus. É sempre uma alegria muito grande compartilhar essa energia com vocês. E para nós começarmos a nossa reflexão, eu retirei da internet algumas figuras e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas. Enfeites, cidades iluminadas, árvores, decoração, presentes, Papai Noel, ceia, guirlandas. São imagens que nos trazem à memória
a questão do Natal. E por que eu trouxe essas imagens? Porque elas figuram como as principais quando nós perguntamos ao Dr. Google alguma coisa sobre Natal. Então, se nós formos lá, digitarmos Natal, está digitado aqui, e colocarmos em imagens, pasmem, eu tive o trabalho de contar. De 500 imagens que o Google trouxe a respeito de Natal, dá vontade de chorar. E eu não estou falando isso de brincadeira, não. É de emoção mesmo. Apenas uma referenciava Jesus. Por que 500? Porque eu parei de contar. Eu não passei para a próxima página. Me deu uma angústia tão grande de saber que o que as pessoas pensam a respeito do Natal são guirlandas, são árvores, são bons velhinhos, são presentes, são nozes, são ceias, são meias, e não Jesus. 500 imagens. Uma imagem é a 19ª. Depois faça um teste em casa. Tá? Coloca lá, Natal no Google, vai em imagens. A 19ª tem aqui o que nós vamos chamar de Sagrada Família, né? Jesus, José, aqui com alguns dos magos. Será que é isso que nós estamos respirando nesses tempos que antecedem o Natal? Me faz lembrar um texto de Lucas 10, 38, texto curto, que eu gostaria de ler com vocês. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus propõe a parábola do bom samaritano, segue o caminho com seus discípulos, entra numa aldeia e é recebido por Marta. Marta o recebe. E na casa está a sua irmã Maria. Enquanto Marta está lançada aos afazeres da casa, os domésticos, Maria estava aos pés de Jesus. A escola talmúdica ou escola rabínica, ela tem por costume que os mestres ensinem com seus discípulos aos seus pés. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele próprio, vai nos dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, um rabino intelectual de sua época, o maior. Então o mestre se assentava e começava a ensinar, e as pessoas se assentavam aos pés de Jesus para ouvir. Um detalhe interessante é que a tradição judaica não permite que mulheres se assentem aos pés de um mestre judeu. E por não permitir, o ato de Maria, ele talvez incomodasse Marta por outros aspectos também. Porque era crime, era uma ofensa a uma lei judaica que uma mulher se assentasse aos pés de um mestre. E Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir da boa nova. E se as ruas iluminadas da nossa cidade, as lojas enfeitadas, este ambiente tão dado ao consumo nestes dias que antecedem o Natal, fossem
casa de Marta e de Maria? Com qual das duas figuras cada um de nós aqui se identificaria? Será que nestes dias, desde o 1º de dezembro, né, porque o mês de dezembro já começa essa atmosfera, será que nestes dias de dezembro nós estamos tal qual Marta, lançada às ruas em busca de compras, em busca dos melhores presentes, dos mais baratos, fazendo lista, nos ocupando com quem ganha, quem não ganha, quem ganha o mais caro, quem ganha o mais barato, indo de loja em loja, preocupados com a ceia, quem vai cozinhar o quê, quem leva a maionese, quem leva o estrogonofe, quem assa o pernil, quem faz a sobremesa, quem leva a farofa. Preocupados com os presentes, com a entrega, com as trocas, com o sorteio do amigo oculto. Preocupados com as decorações, com as árvores, com as guirlandas, com as luzes no jardim, na janela, com os cartões, com os posts que serão enviados nos grupos de WhatsApp, que serão postados no Instagram. Preocupados com a roupa que nós vestiremos no dia do Natal, na véspera do Natal, no dia posterior, no almoço com a sobra do dia anterior, ou na outra família, porque um dia é da família do marido, no outro dia é da família da esposa. Será que é essa a nossa preocupação? Será que tem sido essa a nossa rotina? E tal qual Marta, nós estamos fazendo de dezembro o mês mais louco do ano, o mês mais tumultuado, mais cheio de rotina, que nós andamos estressados, que o dia é pequeno, que a gente acorda cedo, que não dá tempo de fazer nada, que a gente tem que preocupar porque o jardim, a grama está alta e as visitas virão, e tem que trocar esse móvel, tem que arrumar essa casa, e tem que capinar o quintal. Será que é essa a nossa preocupação neste período de Natal? Será que é como Marta que nós estamos nos comportando? Existe uma outra possibilidade. E é do livro Nosso Lar que nós extraímos. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra veneranda reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. A ministra veneranda, ao decidir sobre flores na colônia espiritual Nosso Lar, reserva as mais belas para o mês de dezembro, por causa da psicosfera, por causa da atmosfera espiritual que se cria. O nosso rogo nessa noite, o nosso clamor, é para que a gente não deixe que essa atmosfera seja vencida por uma outra, a do consumismo, a das preocupações, a das dívidas, desequilíbrio no lar, por causa de tanta coisa feita sem planejamento, de tanta coisa feita, às vezes, gastando o que a gente não tem, para mostrar para alguma pessoa que talvez as nossas condições sejam as melhores da família ou daquele grupo social. O nosso clamor é para que essa atmosfera que atinge nosso lar
e as demais colônias espirituais que pairam, né, na geografia do nosso planeta. Que essa atmosfera ela seja alimentada por esse sentimento de amor, por esse sentimento de se preocupar não apenas com o nosso Chester, com o nosso peru de Natal, com o nosso pernil assado, mas de se preocupar com aquele menos favorecido que talvez não terá uma mistura para a sua ceia de Natal. De não se preocupar com os presentes mais caros, estabelecendo uma disputa doentia entre os nossos parentes para ver quem dá o melhor presente e lembrar daquela criança, talvez na casa ao lado, que não terá o prazer de desembrulhar um presente. Será que é para o próximo que nós estamos emanando essa energia que o Natal nos proporciona? Será que é com esse sentimento de amor universal, pensando na coletividade, pensando nas centenas e centenas de crianças da nossa cidade, que não sabem sequer o nome das comidas que estarão na nossa mesa, que não terão o privilégio de desembrulhar mais de um presente, e de um presente que não passa daqueles das lojas de importados, daqueles presentes bem, mas bem razoáveis, que talvez não dure até o próximo Natal. E não é sobre presentes. Será que é na prece por aqueles que estão acamados, que não poderão também se alimentar e estar à mesa, como nós estaremos? Será que pela visita àquele parente doente, que às vezes nós só visitamos em dezembro mesmo, como que está o nosso sentimento? Em que nós temos depositado esse nosso anseio pelo Natal de Jesus? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na cidade de Davi, qual que é a cidade de Davi? Belém. Eu quero relembrar aqui uma reflexão que fizemos no ano passado. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, eu vejo uma informação muito clara a respeito da naturalidade de Jesus. Jesus é de Belém. Jesus é da cidade de Davi. Belém é Efrata. Mas quando eu vou para o Evangelho de João, eu vejo uma declaração também muito clara de que Jesus era nazareno, portanto, da cidade de Nazaré. Será que tem alguma coisa errada? Allan Kardec, ele nos disse a respeito das possíveis contradições nos atos comuns da vida do Cristo, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos alertou sobre isso. E nesse momento que ele nos alerta das possíveis contradições a respeito desse Jesus histórico, ele também nos orienta que, a respeito da moral e da vida moral de Jesus, não há contradições. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, onde Jesus nasceu? Foi Belém ou foi Nazaré? E quando Jesus nasceu? Foi 25 de dezembro? É muito provável que não. Muito provável que não. Porque dezembro é inverno rigoroso no Ocidente.
e não teriam pastores com as ovelhas no campo. O governador, ele não faria loucura de estabelecer um censo, um recenseamento no inverno rigoroso, quando as pessoas têm que voltar para suas cidades natais. O alarme está no silencioso, mas é o alarme me avisando dessa palestra. Eu não esqueci, né? Então está tudo certo. Foi 25 de dezembro? Provavelmente não. Que dia foi? Não sei. O Evangelho fala? Não. Lucas, que conversou tanto com Maria para escrever o seu Evangelho, que entrevistou, que conversou com Maria, colocou lá a data? Não colocou a data. Então qual é o momento? Qual é a data? Provavelmente não, provavelmente março e abril é o que a história vai dizer como datas mais prováveis. O dia 25 de dezembro tem um motivo. Lá no século IV, por volta do ano 357, se não me falha a memória, é bem naquela transição em que o Império Romano está estabelecendo o cristianismo como religião oficial do Império. Então, eles se reúnem e pensam assim, olha, já que o cristianismo vai ser a religião oficial, tem que ter o dia do Cristo. Que dia é esse? Que dia que Cristo, que é o nosso sol, que é a nossa luz, que ilumina este universo, nasceu? Já sabemos, solstício de inverno, que era um dia festivo, comemorado pelos romanos, com uma origem pagã, ligada ao deus Baal, né? Mas que já era comemorado, agora teria que ser substituído, porque um império religioso não poderia mais ter uma festa pagã, então fazemos essa adaptação. Então o dia 25 está ligado a uma decisão romana, com base numa conveniência de se manter uma data que já era comemorada. E com essa ligação de ser o solstício de inverno, é o dia mais longo do ano, né, quando o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Então nós temos o maior dia naquela região, por isso o solstício de inverno. E como Cristo é o sol, aí ficou-se um casamento perfeito, 25 de dezembro. Mas provavelmente não. Mas do que se importa? Vamos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito das possíveis contradições. Do que importa se foi em Belém, se foi em Nazaré, se foi em dezembro, se foi em março, se foi em abril? Qual é a importância? O irmão X, no texto Natal Simbólico, que está nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal, vai dizer que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. O que nos importa não é a geografia, o lugar onde Jesus nasceu na terra. O que nos importa é esse lugar que ele precisa nascer, que é o nosso coração. O que importa não é se é 25 de dezembro, se é março ou se é abril. O que importa é aquele momento em que a nossa treva se transforma em luz e nós passamos a conhecer Jesus. E como o apóstolo Paulo nos diz, deixamos o homem velho para trás, porque todas as coisas se fizeram novas. E aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz. Então é esse momento que importa. O que importa é quando Jesus nasceu dentro do nosso coração. Se nós fizermos uma
um questionamento para alguns personagens icônicos do Evangelho, como, por exemplo, Paulo ou Saulo, e perguntarmos para ele: que dia que Jesus nasceu, Saulo? E quando? Quando foi e onde que foi? O que ele nos responderia? Bom, para mim, foi na estrada de Damasco, naquele momento em que o meu cavalo empina e eu caio, cego, e que Jesus, com uma voz muito suave, me pergunta por que eu estava o perseguindo. Foi ali que Jesus nasceu para mim. Se nós perguntarmos para Maria de Magdala, ou Madalena, Maria Madalena porque ela era da cidade de Magdala, por isso Magdalena. Se nós perguntarmos para Maria Madalena, talvez ela nos diga: olha, foi lá em Betânia, quando os meus olhos se cruzaram com os olhos dele, e ele me falou de um amor diferente, que eu teria que potencializar. Se perguntarmos para Pedro, talvez seja ali no pátio de Pôncio Pilatos, quando o galo canta pela terceira vez. E ele nega Jesus. Ou talvez fosse lá na Galileia, depois que o Cristo já estava morto, e que se encontra com ele e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Simão Pedro, filho de Jonas. Sabe aquele momento que a mãe chama o nome completo? Simão Pedro, filho de Jonas ou de João. As traduções mais novas da Bíblia vai nos dizer filho de João. Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes. Assenta as minhas ovelhas. Para Tomé, que duvidava de tudo, talvez fosse aquele momento em que ele tocou ali no Cristo materializado e sentiu as suas feridas. Para Zaqueu, foi em cima daquele zimbro bravo, quando Jesus o chama pelo nome. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não desceu, ele caiu. Porque imagina, um homem que era considerado impuro, era considerado um aliado do exército, do Império Romano, malquisto pelos judeus. E Jesus, que agora estava ali com uma certa fama, atraindo e arrastando multidões, que nunca havia visto Zaqueu, chama pelo nome. Pelo nome. Se fosse eu, caía, né? Nunca me viu. Desce porque me convém pousar em tua casa. Aí Jesus nasce no coração de Zaqueu. Mas será que foi nesse momento em que ele desce da árvore? Talvez não. Talvez fosse lá dentro da casa, quando Zaqueu decide vender tudo que tem para restituir a cada um que ele defraudou. Porque é só neste momento em que Zaqueu toma uma decisão de vida e fala assim: e se eu houver defraudado, vou restituir 4 vezes mais. Só neste momento que Jesus fala: hoje entrou salvação nesta casa. Então, para Zaqueu foi ali, naquele dia, naquele momento. Para Dimas, que estava na cruz ao lado, foi naquela troca de olhares. Quando Jesus diz: ainda hoje estarás comigo. Para cada um de nós, Jesus nasce num momento e num tempo.
A nossa preocupação tem que ser, porque uma coisa que a gente ouve muito é que Jesus precisa renascer em nosso coração todos os dias. Mas a leitura que eu faço é que quando Jesus precisa renascer é porque a gente está matando ele. Ele nasce, a gente mata, ele renasce. A gente mata, ele renasce. A gente mata, ele renasce. A nossa preocupação tinha que ser de fazer com que esse natalício de Jesus fosse perene. E que eu não precisasse mais evocá-lo da morte todos os dias. Que ele fosse uma vida constante, como de fato é o Cristo, nos nossos corações. Alguns aspectos do nascimento de Jesus, alguns trechos tirados deste texto de Humberto de Campos, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que nós achamos interessante. Primeiro, verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. O que é o censo? O governo queria, é o que está fazendo, o que está acontecendo hoje, né, no Brasil nesses dias, né? O IBGE vai lá, bate na nossa porta e pergunta, né, qual o seu nome, quantas pessoas moram aqui, qual o emprego, qual é a renda, quem estuda, quantas geladeiras. É para fazer um controle, naquela época, com uma finalidade muito específica, relacionada à arrecadação de impostos. Então, o governo estabelece o recenseamento, que é esse momento de perguntação, esse momento de questionamentos. E Humberto de Campos vai nos dizer que nós alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência. Humberto de Campos está fazendo uma analogia com o recenseamento do nascimento de Jesus, dizendo que é também em tempo de recenseamento interno que geralmente Jesus nasce em nós. Se nós lermos o livro Paulo e Estevão, nós vamos perceber que no caminho de Damasco, que foi um caminho longo, que não foi um caminho curto, que no caminho de Damasco, o que Saulo fazia era se perguntar e se questionar. Era isso que ele fazia. O que ele fazia era colocar num questionamento toda a sua existência. E Emmanuel nos diz ainda no livro de Paulo e Estevão que ele começa lá desde que era criança. E ele vai crescendo, e isso vai vindo à sua memória, e ele chega à seguinte dedução: conquistei tanta coisa, assumi tantos postos importantes, para quê? É neste momento que Jesus nasce no coração de Saulo. Com Maria de Magdala também não foi diferente. Ela estava num momento de questionamento. Para que tanta beleza, tanto poder, tanto dinheiro, tanto prestígio junto a tantas pessoas? Eu estou indo para onde? Que amor é este? Que tão gratuitamente eu ofereço a quem mais pagar? Um momento de conflito. Um momento de questionamentos. E é nesse momento que geralmente Jesus nasce em nós. No momento de nos perguntarmos: a que estamos? A que viemos? A que nos reencarnamos? Qual é o propósito dessa nossa reencarnação? O propósito maior todos nós sabemos. Evolução espiritual, nos tornarmos espírito puro. Isso é o que está lá no final, como meta da caminhada de todos aqui. Se nós vamos gastar
dezenas, centenas ou milhares de encarnações, é nossa decisão. Mas está lá, se tornar espírito puro. O fato é, vamos nos tornar. Mais cedo ou mais tarde, a depender da nossa dedicação, da nossa vontade e do nosso conhecimento. No encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, ele diz exatamente isso. Olha, você tem uma opção. Já está diante de você a oportunidade da sua remissão. Mas você pode deixar isso para daqui milênios. Você que escolhe. O que ele escolheu? Milênios. Ah, é? Agora é o milênios? Então milênios, né? Porque nós somos assim, nós vamos postergando tudo que é possível postergar. Para que evoluir agora, se existe a opção de evoluir daqui milênios? Mas aí sofre tudo que sofreu. Né? E nós vamos ver na obra de Emmanuel. A que viemos? Não havia lugar para o Senhor. Está lá no Evangelho. José e Maria andando de hospedaria em hospedaria. De lugar em lugar. E as portas sendo fechadas. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Porque às vezes a gente acha que por ter Jesus no peito, ter Jesus no coração, todas as portas têm que se abrir para nós. E as que não se abrem, quando não se abrem, a gente despeja em Deus toda a nossa ira. Porque a gente acha merecedor de portas abertas. Afinal, estamos carregando Jesus no peito. Maria Santíssima o carregava no ventre. E não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles. Nós estamos falando de um espírito da magnitude de Maria de Nazaré, carregando no ventre um espírito da magnitude do Cristo. E não havia lugar para eles. E às vezes, a gente fica tão nervoso com as coisas que não conseguimos. Essa teologia da prosperidade que nos diz que somos cabeça e não cauda e que temos que ser donos do mundo, ou porque nós somos filhos do mundo, dono, então somos herdeiros, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci no mundo. Não, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não havia lugar para Jesus. Hospedarias estavam lotadas. Humberto de Campos vai nos dizer: quase nunca possuímos espaço mental para inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela ignorância. Às vezes a gente vai enchendo tanto, de tanta carga, o nosso depósito mental, que não sobra espaço para as coisas do alto. Não sobra espaço para Jesus. Não sobra espaço para o Evangelho. A gente já estuda tanta coisa, né? A gente já tem que lidar com tanta coisa, são tantos compromissos, são tantas necessidades de conhecimento na área do trabalho, é o idioma que tem que aprender, é a matéria nova da pós-graduação, ou é a graduação, ou é o cursinho que eu estou fazendo, ou é essa profissão nova, é o curso de corte e de costura, ou é isso, é aquilo, artes plásticas, e a gente vai acumulando tanto, e não sobra espaço. Não há lugar para Jesus nascer. Jesus bate, está cheio, não tem tempo. Afinal, tem 3 empregos, porque eu preciso dar bons presentes de Natal no final do ano. Né?
Então são 3 empregos, mais o estudo do filho, tem que ajudar a criança, e está tão cheio que Jesus está lá e não tem espaço, não dá para ele entrar. A gente pega essa questão que é material, da hospedaria, e transcende para a questão mental. E nós sequer temos espaço para ouvir a inspiração de Jesus nos desafios da nossa vida. Aí vai dando tudo errado. E a gente fala assim, mas Jesus não me inspira, né? Jesus não me fala o que é para fazer, a espiritualidade não está me ajudando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é isso que está em Apocalipse? Estou à porta, estou batendo. Tem que abrir. E tem que tirar alguma coisa lá de dentro. Rubem Alves vai nos dizer que a despreleção, ou desaprender, ele é essencial para o aprender. Às vezes a gente tem que tirar um tanto de lixo para colocar aquilo que faz a diferença na nossa vida. Vamos criar espaço para Jesus na nossa mente, no nosso pensar, fazer nossas preces, estabelecer um momento de conversa com Ele, de trocas, momento de falar, momento de ouvir. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Foi o que sobrou. Não tinha outra opção. Humberto de Campos vai nos dizer: só oferecemos ao pensamento do Evangelho algumas palhas misérrimas da nossa boa vontade. Não é muito diferente nos nossos dias do que aconteceu naqueles dias em Belém ou em Nazaré. Não é muito diferente. Porque nós continuamos oferecendo a Jesus o que sobra. É o tempo que sobra, é a reserva que sobra, é o bem que sobra, é o alimento que sobra, ou que vai vencer, ou que vai perder, é a roupa que não serve, é o sapato que ficou velho. Ah, mas você está falando de coisas materiais agora que se dá aos pobres? Sim, porque Jesus disse assim: toda vez que deres a um desses pequeninos, a mim você está dando. O que nós estamos dando para Jesus? Que sobra? O despojo da nossa despensa? Ele é um aniversariante, né? Surge o infante celestial dentro da noite. Jesus podia ter nascido de dia, não podia? Mas ele nasceu de noite. Humberto de Campos diz assim: quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Jesus, ele é um amor extraordinário, que está à nossa disposição o tempo todo. Mas nós insistimos em beber dessa fonte, em beber dessa água, apenas nas noites frias da nossa vida.
Só nos momentos de dificuldade. Jesus pronto-socorro. Que a gente chega todo machucado, todo estraçalhado, atropelado. Aí a gente busca o nascimento de Jesus em nós. Não são raros os testemunhos de pessoas que disseram assim: eu vim pela dor. Esperou a noite para Jesus nascer, mas não era necessário. Não é necessário. Ele pode nascer durante o dia. Ele pode nascer quando está tudo bem. Mas é que quando está tudo bem, geralmente eu estou dedicando tudo que eu tenho às minhas questões materiais, porque afinal está tudo bem. Então o dinheiro está sobrando, eu posso passear, eu posso... Aí a gente espera vir a noite. E na noite ele nasce. A estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Brilha uma estrela, lembram? Quando o germen do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores. A luz do Cristo começa a lançar sobre as nossas sombras um refletor mais potente que aquele ali. E aquelas coisas começam a nos incomodar. Sabe, imagina um quarto escuro, cheio de sujo na parede, buraco, tijolo aparecendo, piso quebrado, janela quebrada, mas ele está escuro, você não está vendo nada. Aí você entra e nada te incomoda. Agora coloca uma estrela dentro desse quarto. O quarto escuro somos nós. Coloca uma estrela dentro desse quarto. E eu começo a me despertar para a necessidade de uma reforma geral. Uma reconstrução. Eu começo a me atentar para a necessidade de trocar piso, de pintar parede, de trocar vidraça, de consertar telhado, porque agora eu vejo. Porque a luz do Cristo lança sobre as nossas sombras esse reflexo. E essa estrela, então, ilumina as nossas sombras. E nós passamos a vislumbrar essa necessidade de reformar, essa necessidade de fazer diferente, essa necessidade de sermos um pouco melhor. E no Natal a gente faz muito isso, né? A gente aproveita a virada do ano, né? No Ano Novo também é bom para fazer isso. Aquelas listinhas, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, 31 de dezembro, melhor dia, que eu vou escrevendo tudo que eu não quero repetir no ano de 2023, e tudo que eu quero fazer de 2023. E o que a gente percebe é que é uma lista severa, é uma lista maldosa conosco mesmo. Vocês já viram que essa lista, elas só apontam o dedo na nossa cara? Uma falta de auto-amor, né? Como se a gente fosse essencialmente mal, relapsos, procrastinadores. E além de ser uma lista maldosa conosco mesmo, é uma lista requentada. Porque todo ano ela é a mesma. É a mesma. Mas já é um bom começo quando eu tenho uma lista de coisas que me incomodam. Porque é sinal que uma luz está brilhando. E está revelando uma sombra. Eu preciso trabalhá-la.
Aí nós ficamos pensando, como que seria uma festa para Jesus? Não é Natal, não é aniversário de Jesus? Como que seria uma festa para Jesus? Geralmente, quando nós aniversariamos, nós nos confraternizamos e nós recebemos convidados, certo? Nós também oferecemos uma festa, um almoço, um jantar para os nossos convidados. Nós nos preparamos com roupas bonitas, né? E arrumamos a unha, a maquiagem, o cabelo e ganhamos presentes. Imaginemos então como que Jesus gostaria de vivenciar cada um desses momentos aqui, né? Eu achei essa foto maravilhosa, Jesus alegre, dançando, festejando, né? Achei bem emblemática. Vamos lá, como seria uma festa para Jesus? Quais seriam os convidados? Será que Jesus convidaria igual a gente convida? Os mais chegados, os mais bonzinhos, os mais equilibrados, os que dão mais certo com a família, aqueles que não dão problema, os que dão presente melhor. É esse critério que Jesus aplica para os convidados da sua festa? Eu não vim para chamar justos, mas as pessoas que estão errando. Pecar é errar o alvo. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar as pessoas que estão errando. Então, na festa de Jesus, só vai ter parente difícil. Aqueles que não levam presente. Aqueles que vão revirar a sua casa de cabeça para baixo. O que seria servido na festa para Jesus? Pernil, Chester, peru de Natal? Vocês lembraram da musiquinha, né? Também. Pernil, Chester, peru de Natal. O que seria servido numa festa para Jesus? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus não está preocupado com pernil, com leitão assado. Jesus não está preocupado com lombo recheado. A comida e a bebida é fazer a vontade daquele que enviou. É a questão de perceber o espiritual. Mesmo quando o mundo inteiro derrama o material, exala o material. E qual que seria as vestes que Jesus... Porque hoje tem esse negócio, né? A roupa certa para a festa, né? Ah, o traje vai ser esse, né? Social fino, traje, a gente não é? Tem esse negócio aí. Natal agora, estamos com camiseta vermelha, né? Tem um negócio mais ou menos assim agora. Porque a vida está muito fácil, as coisas estão muito baratas, a gente tem que sair inventando, né? E comprando as coisas conforme, personalizando. Como que Jesus gostaria que nos vestíssemos? Por isso vos digo, preocupa com isso não, vai estar lá no convite. Preocupa com isso não, sabe? Não andeis cuidadosos quanto ao vosso corpo, nem pelo que vocês vão vestir, né? A cor do batom que vocês vão usar. Não é o corpo mais do que o vestuário. Preocupa com isso não. Andais ansiosos com essas coisas, não. Completando esse texto aí, olha para as aves do céu, olha para o lírio dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão lindamente como eles. Deus alimenta as aves. Deus garante a roupagem ao lírio. E quais presentes agradaria a Jesus? Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então está fácil saber o presente que Jesus quer. É pegar os pequeninos. Pequenino é quem tem carência, quem tem necessidade. Necessidade de uma palavra, necessidade de uma visita, necessidade de um tempo dedicado, necessidade de uma roupa, sabe, para ficar em casa, às vezes que não tem, para sair, necessidade de uma comida,
necessidade de um emprego, necessidade de pagar uma conta de luz, tantas necessidades. Quando você pegar um desse pequenino e fizer a ele, você está me dando presente. É a mim que vocês estão fazendo. Não está difícil. É só termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nada mudou. Há mais de 2000 anos que a mesma história se repete. Nada mudou. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem o carinho de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Muito obrigado.